Preciso, meu Senhor, ouvir tua voz, dizendo: filho, eu estou aqui. Sentir o teu carinho, sentir o teu perdão. Me dá, Senhor, um novo coração. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver a minha vida e o meu ser. Vem, meu Senhor, me renovar, com teu amor me aceitar, com o Espírito envolver, pra entregar em teu altar o meu viver. Oh, oh. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 58 minutos, do estúdio central da Rede Popular para todo o planeta Terra. Começa mais um programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, dia 11 de janeiro do ano de 2016. Com grande alegria e satisfação, quero saudar todas as comunidades que nos ouvem a partir deste momento, interligado pelo sistema de rádio via cabo, o melhor e o maior sistema de rádio do Brasil e também do mundo. E por essas ondas de rádio via cabo, também é ouvido o melhor e o maior programa de evangelismo, que é o programa Falando de Jesus. Porque a cada dia Deus determina, a cada dia Deus ordena, a cada dia Deus convida um mensageiro para estar aqui no estúdio central da Rádio Popular, para transmitir o programa, para transmitir a palavra que vai ao encontro do meu coração e também do seu coração. Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos, quero saudar também a todas as comunidades, saudar você que nos ouve aí
pelos países, né? Pelos países fora do Brasil. Eu quero mandar um abraço, não sei quem é, mas nós já estamos aqui conectados com um ouvinte lá na França, ok? Há poucos dias atrás nós falamos do ouvinte do México, do ouvinte aí lá do Japão, a você também do estado brasileiro, a você que está aqui exatamente no Brasil, em Fortaleza, você que está em São Paulo, a você que está em qualquer lugar. O mais importante não é o lugar que você está, o mais importante não é a audiência do programa, o mais importante é você que está na praça pública, é você que está fazendo a sua caminhada, é você que está no comércio, é você que está na sua residência. A partir deste momento conectado o seu pensamento na palavra de Deus, porque a estrela aqui não é os dirigentes da rádio, não é o mensageiro, a estrela aqui se chama Jesus. Simplesmente nós somos portadores da apresentação, nós somos exatamente portadores para recepcionar o mensageiro que é responsável por essa palavra que vai ser abençoada na minha vida e também na sua vida. Já está presente no estúdio da Rede Popular de Rádio para mais uma palavra, o pastor Adão Rocha, ele que é o nosso convidado desta segunda-feira, neste início de semana, para nós já começar agradecendo a Deus exatamente porque até aqui, 1 ano e 7 meses, o Senhor tem nos sustentado a cada dia com uma palavra. Como acabei de falar com o nosso mensageiro, 1 ano e 7 meses. Todos os dias estamos aqui exatamente apresentando o programa, abrindo o portão, recebendo os mensageiros, os diáconos, missionários, evangelistas, para a transmissão dessa palavra que não é minha, mas sim do portador da palavra, do mensageiro, que é usado através do Espírito Santo de Deus para levar uma palavra de conforto, uma palavra de salvação, uma palavra de edificação, uma palavra de correção. Está no ar o programa Falando de Jesus, exatamente, vamos para a oração do Pai, vamos à oração da família e daqui a pouquinho, não sai daí não, presta seu ouvido, abre o seu coração para você conversar com Deus. 6:1 Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente,
e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Boa tarde, ouvintes da Rádio Popular. Quero saudá-los nesta tarde, desejando que a paz de Jesus venha dominar sua mente e coração. Quero dizer da alegria de estar aqui nos estúdios da Rádio Popular para compartilhar com você mais uma vez a palavra do Senhor. E quero agradecer a Deus porque neste ano de 2016
É a primeira vez que eu estou aqui e com certeza temos algo para compartilhar da parte de Deus. E o meu texto para essa tarde está no livro de Lucas, no capítulo 15, dos versículos 11 em diante. Eu quero deixar para os queridos e amados ouvintes da Rádio Popular, que estão nos ouvindo em todos os lugares, também através da internet, que você possa ser abençoado por esta palavra. O meu texto é Lucas, capítulo 15, dos versículos 11 em diante, que diz assim: a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e ali desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidades. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçada em seus pés. Traga um novilho gordo e matemo-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Mas tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Palavra do Senhor. Quero compartilhar com os amados ouvintes esse texto. Antes quero convidá-lo a fazer uma oração, entregando as nossas vidas a Jesus. Deus, eu oro nesta tarde por todos os ouvintes da Rádio Popular, por todos os ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, por todos aqueles que estão em todas as partes do mundo, agora conectados com as ondas da Rádio Popular. Eu quero te pedir que esta palavra seja liberada na vida deles e que o Senhor faça uma obra no dia de hoje,
abençoando a vida dos ouvintes. Eu faço esta oração em nome de Jesus. Amém. Queridos ouvintes, eu quero deixar uma meditação nesse texto da palavra de Deus, a história do filho pródigo, do filho perdido. E eu quero dar um título para esta mensagem nesta tarde. E o meu título é Um Pai Apaixonante. Por toda a Bíblia nós encontramos a imagem de Deus em muitas representações. Por exemplo, em Gênesis, Deus aparece como o Criador de todas as coisas. Já em Êxodo, Deus aparece como aquele que veio para libertar o povo de Israel da escravidão, o libertador prometido. Se você for lá para Cantares, você vai encontrar Deus ali como o lírio dos vales, como a rosa de Saron, né? E é muito interessante essa expressão de Deus como a rosa de Saron, o lírio dos vales, porque nós sabemos que os lírios são coisas belas e simples ao mesmo tempo. E assim nós podemos encontrar Deus em todas as páginas das Sagradas Escrituras, de várias maneiras. Na verdade, os nomes de Deus na Bíblia são centenas. Mas este nome de Deus, em Lucas capítulo 15, é um dos nomes mais apaixonantes, porque Deus aparece nesse texto como um pai. E como um pai que se preocupa com seus filhos. E para uma grande maioria das pessoas, falar de Deus assim como um pai é algo muito distante para elas. Elas não têm noção desse Deus perto, desse Deus cuidador, desse Deus próximo, que se preocupa com o menor sentimento do coração dos filhos. E é interessante a gente pensar nisso, porque se nós conseguirmos avaliar Deus como nosso pai, e como um pai presente, a nossa vida vai ganhar muito, vai ganhar um outro sentido. A nossa maneira de enxergar a vida e de enxergar os obstáculos será diferente. Porque a falta de Deus cria um buraco em nossa alma. A falta de um Deus Pai, de um pai presente, cria um buraco dentro da nossa existência. Eu falo isso com muita propriedade porque o meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. E dos 7 aos 20 anos de idade eu vivi com esse buraco dentro da minha alma. E pela misericórdia de Deus, aos 20 anos eu me entreguei ao Senhor Jesus. E quando eu conhecia Jesus, esse buraco que havia dentro da minha alma foi preenchido. E nós vamos encontrar na Bíblia muitas histórias desse Deus Pai, desse Deus que se relaciona com os filhos, desse Deus que é apaixonado pelos filhos. Mas os filhos têm vários problemas. Nós vamos ver nessa história que os filhos apresentados nessa parábola tinham vários traços de personalidade. Uma era a personalidade do filho que foi embora, outra era a personalidade do filho que ficou em casa. Mas o que foi embora tinha problema, e o que ficou em casa também tinha muitos problemas, embora estivesse perto de Deus. E Jesus e Deus, o Deus da parábola, cuida de todos os dois dentro dos seus contextos. Quais verdades nós podemos aplicar dessa história de um pai apaixonante? O que Deus espera de nós? É sobre isso que eu quero compartilhar nessa tarde. Eu tenho um primeiro tópico para a gente pensar. E o primeiro tópico que eu queria compartilhar dentro desse tema de um pai apaixonante, baseado na história do filho pródigo, é sobre a tentação dos desejos.
Essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar. O texto nos apresenta um contexto de 3 histórias, e dentro dessas 3 histórias, algo havia se perdido. Primeiro, uma ovelha se perdeu do aprisco. Depois, uma dracma, a mulher perdeu uma dracma. E por último, um pai perdeu um filho. Então é uma história que Jesus estava mostrando para a gente que no decorrer da caminhada nós podemos desviar da rota de Deus. E talvez eu esteja falando nessa tarde para alguém que se desviou da rota de Deus por causa da tentação dos desejos. Principalmente o desejo de ter dinheiro. Porque a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que esse jovem da parábola, ele estava desejoso de ter muito dinheiro. Porque na casa dele havia comida, na casa dele havia um pai, na casa dele havia empregados, na casa dele havia fartura. E o interessante dessa parábola é que na casa dele não havia uma mãe. Parece uma família disfuncional, não existe família sem mãe. Mas é porque a parábola da história de Jesus, dessa história, é para representar Deus. E é claro que Deus é espírito. Então a parte sexual aí não entra. Nós estamos falando de um ser espiritual, não é? E Deus é espírito, mas Deus é Pai. E Deus pode suprir também as nossas necessidades e as nossas carências das nossas afetividades de mãe também. Se porventura estiver falando para alguém nessa tarde que tem um vazio no coração porque perdeu a sua mãe, porque acha que a sua mãe não estava presente naquele momento especial de sua vida que você mais precisou, eu quero dizer para você que o Deus da Bíblia é o El Shaddai. El Shaddai significa o Todo-Poderoso, aquele que pode suprir qualquer uma das nossas carências, seja ela de pai ou de mãe. Mas a primeira carência que quero compartilhar nesta tarde, na tentação dos desejos, é sobre a questão do dinheiro. O dinheiro tem sido uma das tentações mais fortes que os seres humanos têm sido submetidos. E esse filho olha para a situação e ele diz assim: o dia que eu tiver todo o dinheiro meu na minha mão, eu vou ser feliz. E ele faz uma proposta para o seu pai. Ele diz: pai, dá-me parte da herança que eu tenho direito. E é claro que o seu pai falou para ele: meu filho, eu não vou dar esse dinheiro para você. É claro que o seu filho tentou mudar, o seu pai tentou mudar ele de ideia, mas ele não aceitou a mudança de ideia do pai. E chegou um ponto que ele insistiu tanto que o pai pegou a herança e partiu e deu a herança para ele. Eu acredito que ainda não era o tempo desse menino ter dinheiro. Pelo tanto de besteira que ele fez, ainda não era o tempo. Mas essa história de ter tempo específico para receber dinheiro é uma coisa que nós não estamos familiarizados. E esse jovem pensa que ele pode governar o dinheiro. Ele estava com pressa de ter dinheiro. Talvez eu esteja nesta mensagem compartilhando com alguém que hoje está precisando muito de dinheiro. Quero dizer para você uma coisa, que o Deus da Bíblia é o Deus que supre cada uma das nossas necessidades, inclusive de dinheiro. Agora, preste atenção na palavra que eu falei, necessidade. Deus supre as nossas necessidades, nem sempre os nossos desejos. Porque nós desejamos muitas coisas. Se Deus suprisse todos os nossos desejos, Ele nos afundaria. Esse é um tipo de texto bíblico que mostra que se Deus nos der tudo que nós queremos, nós podemos ir por um caminho muito estranho. E o pai da parábola dá ao filho todos os seus bens, todo o seu dinheiro, e ele pega esses bens e ele assume uma segunda postura, que é o que eu quero compartilhar aqui dentro do tópico da tentação dos desejos, que é a capacidade de se sentir independente. Ele sente-se independente. E ele pega aquele montante de dinheiro e ele fala: agora eu vou ser feliz.
De preferência, bem longe desse pessoal daqui de casa. E ele vai para longe, ele vai para uma terra longínqua. É claro que esse jovem estava respondendo os desejos promíscuos do seu coração, os desejos de pecado do seu coração. Por que razão ele tinha que ir para um lugar bem longe? Certamente ele tinha desejos em sua alma que queria saciar, que ele não tinha coragem de fazer perto do seu pai. Não tinha coragem de fazer perto da sua parentela. Então ele diz, eu vou para um lugar bem distante, ninguém me conhece, lá eu posso aprontar à vontade. Lá eu posso fazer o que eu quiser, principalmente porque eu vou ter dinheiro. E a carta de independência, todos nós lutamos por independência. Se você é um jovem e quer completar 18 anos, né, para poder receber a sua independência, para poder viajar, para poder fazer um monte de coisa, eu quero dizer que quando essa carta de independência chega, a gente acaba fazendo muitas coisas que não devia. E esse jovem quer viver independente do seu pai. E na verdade esse é um desejo do homem. O homem, ele é tão pecador que ele quer viver independente até de Deus. Não tem as pessoas que sonham em ganhar na Mega Sena? Por que eles sonham em ganhar na Mega Sena? Porque eles querem viver independente. Inclusive não ter que prestar conta a patrão, não ter que bater cartão, não ter que dar satisfação de onde foi e onde voltou. Eles querem ser independente. E essa independência, ela é doentia. Na verdade, essa independência total, ela é doentia. Não existe um ser humano na Terra saudável que não tenha que prestar conta. Prestar conta te deixa mais saudável. Embora a maioria de nós não gostamos de prestar conta. Tem gente que engana o imposto de renda, sonega os impostos, né? Faz um monte de coisa errada que não quer prestar conta. E nós precisamos ter cuidado com essas coisas, porque isso é próprio da rebelião do coração humano, não querer prestar conta. Às vezes os filhos não querem prestar conta aos pais. A esposa não quer prestar conta ao esposo. O esposo não quer falar para a esposa quanto ganhou, e assim vai. Assim é a vida. Nós temos trabalhamos o nosso coração para ser independente, mas independência mesmo, ela é uma independência que... A independência mesmo, viver independente de tudo, não será saudável, não é saudável. Esse texto mostra que esse jovem queria ser independente. O que deu a vida dele? Dor, tragédia, né? E esse jovem vai para longe para praticar a satisfação sexual reprimida dentro do seu coração. E diz a Bíblia que onde ele vai, ele começa a fazer orgias com as meretrizes. E esse jovem começa a praticar todo o ato de rebelião contra o seu próprio corpo. Provavelmente esse jovem da parábola era um jovem viciado em pornografia. Talvez eu esteja pregando nesta tarde para alguém que é viciado em pornografia. Alguém que quanto mais vê pornografia, mais deseja. Eu quero dizer para você nessa tarde que Deus pode te libertar desse cativeiro. Esse jovem da parábola era um jovem viciado em pornografia. E ele vai para longe do seu pai, para longe da sua terra, para praticar todo tipo de pecado sexual. E esse jovem construiu a ideia que o dinheiro não ia acabar nunca, que o dinheiro ia durar a vida inteira. Ele era imaturo. Esse jovem não sabia que de onde você tira e não coloca, um dia acaba. E esse jovem gasta de maneira desesperada. E diz a Bíblia que então chega um tempo que a fome bate aquela região. Parece que o ciclo existencial mudou. E tudo que era farra, tudo que era coisa boa, acabou, passou. Porque
Se existe uma coisa que realmente passa, são as eras, os tempos. E chega um momento que esse jovem vai para um dos donos daquela propriedade e pede para ele arrumar um emprego. Acontece que ele passou muito tempo na farra e os empregos bons foram ocupados. Os empregos de excelência foram tudo ocupados. Só sobrou o pior emprego, apacentar porcos. E ele então é mandado para o campo para apacentar porco. E Deus usa essa circunstância para despertar a vida espiritual desse jovem. Assim acontece com a nossa vida. Às vezes nós caímos num buraco sem fundo, né? E cada vez vamos nos afundando mais, descendo cada vez mais. Às vezes é na vida profissional, às vezes é na vida familiar, às vezes é na vida sentimental. Quantas pessoas que nós conhecemos que está aí passando por uma crise de depressão profunda, fazendo tratamento com psicólogo, psiquiatra, psicanalista, e não mostra nenhuma luz, nenhum sinal de melhora. Quantas pessoas perdem a sua vida? Por que a vida nos reserva buracos tão negros? Às vezes a gente conhece pessoas inteligentes, pessoas interessantes, pessoas com vários cursos, mas mergulhado numa profunda depressão, ou mergulhado num profundo vício de onde não consegue se libertar. Esse jovem é o exemplo de alguém que estava preso, amarrado pelo vício, o vício do sexo, o vício das bebidas, das orgias, o vício das drogas. Mas um dia todo o dinheiro acaba e ele precisa de um emprego, e o único emprego que sobra para ele é para apacentar porcos. E ele é enviado para uma daquelas regiões, e ali ele não tinha mais recurso, não tinha mais nenhuma condição, e a única coisa que sobrou para esse jovem foi ter que exercer essa profissão ingrata. Eu quero falar para você nesta tarde que sente infeliz na profissão que você está exercendo. Todos nós fomos chamados para exercer o nosso chamado em algo que nos faça bem. Mas às vezes, por causa da rebelião do nosso coração, nós somos lançados a um poço sem fundo. Quantas pessoas estão infelizes na sua profissão? Talvez porque fez uma escolha errada, talvez porque não tiveram chance, ou talvez porque persiste em fazer coisas erradas. É sempre tempo da gente despertar. Deus é um Pai apaixonante. Ele quer que a gente volte para Ele. E Deus vai usar muitos meios, muitas circunstâncias para trazer você para Ele. Um exemplo é esse jovem. Esse jovem tem um despertar espiritual. E quando ele está ali naquele sofrimento, ele diz assim: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ele despertou. Querido ouvinte da Rádio Popular, hoje é o dia de você se despertar. É o dia de você acordar e dizer: espera aí, existe um Deus. Existe um Deus que prometeu me livrar do mal, prometeu me guardar do mal. E esse jovem descobre que ele havia se revoltado contra quem nunca devia ter se revoltado. Ele diz: até os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Meu pai trata bem até os empregados. Já o patrão desse jovem era um patrão terrível. O atual patrão dele era um criador de porco. É claro que está falando de um espírito maligno, está falando de um espírito demoníaco, está falando do pior da raça humana, aquele que explora a quem não tem opção.
E ele está debaixo do cajado, debaixo da autoridade do dono da fazenda que apacenta porcos. Jesus está falando de um príncipe, de um principado que explora as nossas fraquezas, explora os nossos pecados, nossos deslizes, que nos escravizam, né? Quantos estão escravizados hoje por causa dos sentimentos, por causa das culpas, por causa dos pecados? E é interessante que esse jovem tem um despertar espiritual. Ele diz: eu vou voltar para o meu pai. Eu queria que você gravasse isso, um despertar espiritual. E ele volta para o seu pai. Eu acho interessante que o pai da parábola que Jesus contou, a Bíblia diz que esse pai tem um caráter perdoador. E Jesus estava falando de Deus. Jesus diz que quando o pai o vê de longe, o pai corre, lança-lhe ao pescoço, abraça-o e beija-o. E Jesus estava falando de Deus. Ele diz assim: ó, se você se despertar, não importa o fundo do poço onde você está, se você voltar para Deus, Deus vai te abraçar, Deus vai te beijar. O Deus da Bíblia, amados ouvintes, não é um Deus que fica jogando na sua cara os seus pecados. Muito pelo contrário. O Deus da Bíblia é um Deus que tem um caráter perdoador. Ele perdoa os nossos pecados. Deus está disposto a te perdoar, não importa o fundo do poço onde você tenha caído. E nós precisamos compreender esse texto à luz dessa verdade, porque Deus nos deseja ver restaurado. Ele deseja que nós sejamos restaurados. É interessante que quando o pai abraça esse filho, beija esse filho, esse pai tem na sua mão também um anel. Um anel é símbolo de aliança. O pai estava dizendo para ele: ó, no dia que você foi embora, no dia que você saiu de casa, no dia que você saiu debaixo do meu teto, a aliança foi quebrada. Mas agora que você resolveu voltar, a aliança vai ser restaurada. Está aqui o meu anel. Está aqui o símbolo do meu amor por você. E a Bíblia diz que o pai coloca o anel no dedo desse jovem. E o pai chama os empregados. É claro que Jesus está falando de anjos, né? Chama os empregados e diz: mate o bezerro cevado e vamos alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E diz a Bíblia que eles começaram a alegrar-se, começaram a celebrar. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que está de braços abertos para abraçar o filho perdido, de braços abertos para abraçar quem se perdeu na caminhada. Eu quero dizer para você, ouvinte da Rádio Popular, não importa o que passou na sua vida, o único jeito de mudar é tomando uma decisão, e essa decisão é voltar para Deus. Não estou pedindo que você volte para a religião, porque Deus e religião são duas coisas completamente antagônicas. O Deus da Bíblia está muito acima das religiões, muito acima. Na verdade, a religião é coisa de homem. O Deus da Bíblia nos ensina a viver de relacionamento, e Ele não precisa de um templo para isso. O templo dele é o nosso coração. Onde houver um coração quebrantado, uma pessoa arrependida dos seus pecados, ali Deus se fará presente. Onde houver uma pessoa que está disposta a abandonar os erros, abandonar as coisas erradas, para essa pessoa, Deus está de braços abertos. Deus está disposto a beijá-lo. E eu quero encerrar essa mensagem nessa tarde dizendo para você, amado ouvinte, que não importa o que os homens disseram ao seu respeito, não importa como você caiu, e não importa quando caiu, o que importa é se você vai se levantar hoje, correr para Deus, entregar sua vida a Ele. Ele pode sarar seu coração. Esse jovem descobre que a proteção da casa do pai era melhor do que dinheiro.
era melhor do que sexo, era melhor do que os amigos. Que amigo você pode ter melhor do que o Deus de toda a terra? Qual dos seus amigos pode ser comparado a Deus? Nenhum. Que soma de dinheiro você pode ter para te fazer feliz? Se o dinheiro traz felicidade, não sei. Acredito que traz muita perturbação o dinheiro. É claro que nós não podemos viver sem o dinheiro. E Deus sabe disso. Mas uma coisa é certa. Quem tem dinheiro está muito preocupado, muito desesperado. Às vezes não consegue nem dormir. E o Deus da Bíblia nos ensina a ter o suficiente, a ter o necessário. A Bíblia diz que Davi falando, fui moço, jamais sou velho, e sou velho hoje, jamais vi um justo desamparado. O justo não será desamparado nunca. Quando uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. O justo tem a sua memória protegida por Deus. E a melhor coisa para você, querido, é voltar para Deus hoje. Deus que é um pai apaixonante, um pai que não desistiu de você. Não é porque a igreja desistiu de você que Deus desistiu de você. O Deus da Bíblia não desiste de seus filhos. Ele está sempre de braços abertos. Eu quero encerrar esta mensagem orando por você e te convidando, nesse ano de 2016, entregar sua vida a Deus. O dinheiro vai ser muito bom, mas ele não resolve o seu problema. O sexo também muito bom, mas ele não resolve o seu problema. Os amigos, muito bom ter amigos. Eu tenho dezenas, talvez até centenas, mas eles não resolvem o nosso problema. Mas Deus, o Deus da Bíblia, esse resolve. Esse é apaixonante, ele é um Deus de misericórdia, ele é perdoador. Eu quero encerrar a minha mensagem nesta tarde desejando que Deus te perdoe, que você entregue a sua vida a Ele e o reconheça em todos os seus caminhos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por cada ouvinte da Rádio Popular. Eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada ouvinte, que hoje haja um despertar em cada coração que ouviu essa palavra, para voltar para Deus, para voltar para os sagrados caminhos de Deus. Eu oro com ações de graças, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer ao nosso amigo Djalma por estar aqui e também por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e fique assim na paz de Deus, na bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas. Pode ficar à vontade, pastor. São 18 horas e 42 minutos. Quero desde já agradecer ao pastor Adão Rocha por esta palavra sobre, vamos falar assim, o filho, muitos fazem filho pródigo, né? Então o pastor hoje deu um despertar. Como é que é o nome da mensagem? Um pai apaixonante. Um pai apaixonante, né? Engraçado, nós estava tocando a programação, estava tocando apaixonante, estava apaixonado, eu sou apaixonado, acho que era a Pâmela que estava cantando. Bom, palavra realmente que hoje a realidade, Deus escreveu essa palavra há muitos anos, e é o Pai mesmo, Deus é o Pai. Agora imagina a alegria de Deus, que é o Criador, a alegria do Pai carnal, quando este filho retorna.
a celebração completa. E o pastor falou uma palavra aí também que eu estava ali no outro estúdio acompanhando, né? E sobre a religião. Realmente, Deus, Criador do céu e da terra, não criou a religião. Ele criou essa palavra. Eu estava lendo hoje em Gênesis 11, sobre a multiplicação das famílias, multiplicação de gerações. O relacionamento de Deus começou com aquelas multiplicações e foi. Então, realmente, existe uma placa dimensional para as pessoas se dirigir, às vezes se sentir bem, talvez tenha um amigo em Cristo que está lá, ele vai pelos convites, assim. Mas a religião, Deus, ele realmente é universal, não a igreja, ele é universal, certo? Então, aí o pastor trouxe sobre essa mensagem. E quando o pastor falou que ele queria fazer, talvez algo escondido. Mas nessa palavra que o pastor trouxe, traz a gente fazer a reflexão seguinte. Engana-se eu, se eu for para o Japão, que lá não vai estar vendo, o pastor Adão Rocha não vai me ver, pastor Léo não vai me ver, pastor Demir não vai me ver, pastor Edson não vai, ninguém vai me ver, que eu conheço. Aí eu vou ficar à vontade. É o engano. É o engano. Porque o Deus é o olho que tudo vê. E além disso, é tudo para revelar quando você pratica a iniquidade. Porque no Brasil, vamos falar do Brasil, quantas iniquidades que houve, que aconteceram, que pessoas hoje estão assistindo, estão ouvindo, que achavam que não ia ser descoberto. Mas o Deus, que ele tudo vê e tudo sabe, ele dá a liberdade. Ele dá a liberdade. Então você quer ir? Vai. Mas uma hora ele faz, eu vou revelar. Não descuido. Como existe a coisa, ele vai permitir que Satanás, o acusador, vai mostrar o dedo. Ó, esse cara aí tava ganhando dinheiro, ó, esse cara aí tava mentindo, ó, esse cara tava roubando, ó, esse cara tava fazendo isso. Uma hora Deus vai permitir que o acusador apareça. Então é a palavra que o pastor trouxe, né? Exatamente, Deus é apaixonado mesmo. Deus nos ama tanto, mas tanto, que dá esse direito. Ele poderia falar, não quero vocês mais, como ele fez com Noé. Noé, faz a arca, que eu não quero mais esse povo. Mas depois Deus fez o quê? Por causa do homem, não vou mais acabar com a humanidade. Porque ele sabe que existem pessoas boas. Ele sabe que existem pessoas adoradoras de espírito e verdade com ele. Ele sabe que existem pessoas capazes de não mentir, roubar e fazer nada escondido. E palavra abençoada do pastor. Agora na Serra são 18 horas e 47 minutos, já estamos desfazendo a nossa rede, ao que agradeço a você, o pastor. Está um pouquinho, viu, calor aqui dentro, pastor, mas é assim mesmo. São 30 minutos para fazer uma sauna aqui dentro, para a palavra de Deus, certo? Gratificante. Ok, são 18 horas e 47 minutos. Amanhã convido você a estar junto conosco, mais uma vez no programa Falando de Jesus, onde vamos pedir permissão a Deus para nós estarmos aqui, para receber o nosso convidado, para mais uma palavra abençoada, como a de hoje na minha vida e também na sua vida. Deus a cada dia nos abençoa com algo diferente. Você pode ouvir 10 ou milhões de vezes essa parábola, essa palavra, com vários mensageiros. Mas Deus sempre vai usar um para falar de uma forma, de um jeito, de que nos corrige, que nos orienta, que nos educa e que realmente nos dá aquilo que nós precisamos. Assim é Deus. Cada pingo dele, a cada vírgula dele tem um significado que eu, a cada dia, vou aprendendo e vou entendendo. E você, com certeza, também. Agora sim, são 18 horas e 48 minutos, vamos desfazer a nossa rede. A você, comando local, fique à vontade. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez com o programa Falando de Jesus.
Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Você está ouvindo o Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo.